boa tarde do Atlântico Sul, do epicentro da mais dramática escalada militar desde crise dos mísseis de Cuba, onde testemunho não apenas como fragata russa Admiral Gorshkov escolta comboio de petroleiros venezuelanos através de águas internacionais, mas cristalização definitiva do momento histórico, onde Moscou estabelece presença naval permanente no Atlântico Ocidental para proteger aliados estratégicos contra a pirataria imperial americana, demonstrando que, primeiro, dominó da resposta militar russa à ocupação da Venezuela acaba de cair, inaugurando nova era de confrontação naval direta entre superpotências nucleares em águas que Estados Unidos consideravam lago americano desde doutrina Monroe. Aqui estou eu, observando como o deployment de esquadra naval russa, incluindo destroyer de mísseis guiados, submarino de ataque e navios de apoio logístico, representa cruzamento do Rubicão geopolítico que transforma Atlântico Sul em zona de confronto militar ativo entre Rússia e Estados Unidos, demonstrando que Putin respondeu à humilhação venezuelana com projeção de poder naval que estabelece capacidade russa de proteger interesses estratégicos em qualquer lugar do mundo, independentemente de proximidade com o território americano, forçando Washington a escolher entre a aceitação da presença militar russa permanente no hemisfério ocidental ou escalação para a guerra naval aberta. A pergunta que ecoa através das ondas atlânticas onde navios de guerra russos e americanos navegam em formações de combate paralelas não é mais se Rússia possui capacidade de projetar poder militar fora de sua esfera tradicional de influência, mas como exatamente esta demonstração naval russa desencadeará série de respostas militares americanas que escalará inevitavelmente para a confrontação global quando ambas as superpotências reconhecem que controle de rotas marítimas atlânticas determina equilíbrio estratégico mundial e que concessão de supremacia naval ao adversário equivale à capitulação geopolítica total. Porque é disso que estamos falando, não de escolta defensiva de navios comerciais através de águas internacionais, mas de estabelecimento de presença militar russa permanente em oceano que Estados Unidos controlaram sem desafio por mais de século, demonstrando que a Operação Venezuelana trigou resposta estratégica russa que fundamentalmente altera equilíbrio de poder naval global através de posicionamento de assets militares russos capazes de interditar rotas comerciais críticas para a economia americana e ameaçar costa leste dos Estados Unidos com sistemas de mísseis de longo alcance deployados em plataformas navais móveis. Escolta naval russa revela-se através de análise devastadora de como a operação aparentemente rotineira de proteção de comboio comercial, na verdade representa primeiro movimento de estratégia militar de longo prazo projetada para estabelecer Rússia como poder naval global capaz de desafiar supremacia marítima americana em qualquer oceano, demonstrando que a humilhação venezuelana forçou Putin a abandonar doutrina naval defensiva em favor de postura ofensiva, que projeta poder militar russo para costas americanas pela primeira vez desde Guerra Fria. É como assistir à ativação de doutrina naval Mahanian, onde controle de rotas marítimas determina supremacia global e Rússia decidiu que única resposta adequada para a agressão americana contra aliados estratégicos é estabelecimento de capacidade naval para ameaçar rotas marítimas americanas e territórios costeiros, criando situação onde ambas as superpotências nucleares deployam frotas de guerra em proximidade perigosa que torna incidente naval com potencial para escalação nuclear inevitável estatisticamente. Para compreender magnitude histórica desta escalada que ameaça transformar Atlântico em campo de batalha naval da Terceira Guerra Mundial, precisamos examinar 5 dimensões fundamentais de como a escolta russa de petroleiros venezuelanos representa primeiro dominó de sequência de movimentos militares que culminará em confrontação global entre Império Marítimo Americano e poder naval russo emergente lutando pelo controle de oceanos que determinam o destino da humanidade.
Primeira dimensão é a análise de significância estratégica da operação naval russa, que revela como escolta de petroleiros venezuelanos, estabelece precedente para a projeção de poder naval russo no Oceano Atlântico, que fundamentalmente desafia a supremacia naval americana e força a recalibração completa de planejamento estratégico americano para o hemisfério ocidental. Posicionamento geográfico de esquadra russa no Atlântico Sul estabelece presença militar permanente em rotas marítimas críticas que conectam a América do Sul com Europa e África, criando capacidade russa para a interdição de rotas comerciais que transportam porcentagem significativa de comércio global e recursos energéticos essenciais para a economia ocidental. Capacidades navais demonstradas incluem sistemas de mísseis hipersônicos, Zircon, capazes de atacar alvos navais e terrestres em distâncias superiores a 1.000 quilômetros, transformando frotas russas em ameaça estratégica para instalações costeiras americanas e assets navais em todo o Atlântico Ocidental. Aprimoramento de coleta de inteligência através de posicionamento de plataformas de vigilância russas no Atlântico permite monitoramento contínuo de atividades navais americanas, comunicações satelitais e movimentos de submarinos que fornece Moscou com inteligência estratégica sobre operações navais americanas mundialmente. Implicações logísticas incluem estabelecimento de cadeias de suprimento russas para operações navais estendidas no Atlântico através de arranjos com aliados regionais, incluindo Venezuela, Cuba e potencialmente outros países latino-americanos dispostos a fornecer facilidades portuárias e apoio logístico. Aceleração de construção de alianças através de acordos de cooperação naval com poderes regionais que buscam proteção contra a pressão naval americana, cria rede de parcerias que amplifica a presença naval russa através de operações coordenadas e capacidades de inteligência compartilhadas. Potencial de guerra econômica através de capacidade para ameaçar rotas de navegação comercial, força taxas de seguro para aumentar dramaticamente e cria incerteza que disrompe padrões de comércio global enquanto demonstra capacidade russa para impor custos econômicos sobre adversários. Estabelecimento de efeito dissuasório através de ameaça credível para superioridade naval americana no hemisfério força Washington para desviar recursos navais de outros teatros para proteger rotas marítimas atlânticas contra potencial interdição russa. Mais criticamente, significância estratégica prova que presença naval russa no Atlântico representa mudança permanente no equilíbrio naval global que elimina suposição americana de controle incontestado sobre rotas marítimas do hemisfério ocidental. Segunda dimensão é exame de opções de resposta americana que demonstra como presença naval russa no Atlântico força Estados Unidos para escolher entre acomodação de presença naval russa que mina a doutrina Monroe ou confrontação militar que arrisca escalação nuclear enquanto carece de caminho claro para a vitória decisiva. Requisitos de multiplicação de força naval para contrabalançar presença russa atlântica demanda desvio de assets navais americanos do teatro Indo-Pacífico, onde confrontação com China permanece prioridade estratégica principal, criando overstretch estratégico que enfraquece posição americana globalmente. Dinâmicas de escada de escalação, onde tentativas americanas de forçar retirada naval russa através de manobras agressivas arriscam incidentes que poderiam rapidamente escalar para combate naval entre superpotências nucleares em águas internacionais, onde regras de engajamento não claras e estruturas de comando vulneráveis à mal comunicação. Potencial de tensão de aliança quando demandas americanas para apoio europeu e NATO para contrabalançar presença naval russa conflitam com interesses econômicos europeus em manter relacionamentos comerciais com a América Latina que seriam disrompidos por confrontação naval. Custos econômicos de manter presença naval aprimorada para contrabalançar frota russa requer aumentos massivos em gastos de defesa e despesas operacionais que tensionam recursos fiscais americanos, enquanto fornecem nenhuma garantia de contenção bem-sucedida de capacidades russas. Complexidade legal,
onde operações navais russas conduzidas em águas internacionais dentro de framework de direito marítimo internacional limita opções de resposta americana enquanto presença russa, tecnicamente legal, mina reivindicações americanas de segurança hemisférica. Pressão política doméstica do público americano, quando presença naval russa próxima à costa americana, cria percepção de fraqueza e falha estratégica, que demanda resposta muscular independentemente de sabedoria estratégica. Desafios de inteligência, onde encriptação naval russa, capacidades de submarino e contramedidas avançadas limitam capacidade americana para monitorar atividades navais russas e predizer suas intenções com precisão. Aceleração de competição tecnológica, onde reconhecimento americano de capacidades navais russas dirige desenvolvimento urgente de contrassistemas e armas avançadas que requer investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento enquanto cria dinâmicas de corrida armamentista. Mais fundamentalmente, opções de resposta americana provam que presença naval russa criou dilema estratégico, onde todas as respostas disponíveis carregam custos inaceitáveis, either em termos de overstretch estratégico, tensão de aliança ou risco de escalação nuclear. Terceira dimensão é a análise de realinhamento naval global, que revela como presença russa no Atlântico acelera a formação de alianças navais e triga a corrida armamentista, que fundamentalmente reestrutura distribuição de poder marítimo global longe de hegemonia naval americana em direção à competição naval multipolar. Resposta naval chinesa inclui potential deployment de assets de plan para apoiar operações russas através de presença coordenada no Atlântico Sul, que cria desafio de duas frentes para planejamento naval americano e demonstra maturidade de cooperação naval China-Rússia. Posicionamento naval europeu torna-se complicado quando cooperação marítima NATO tradicional conflita com interesses econômicos em evitar confrontação naval que desrompe comércio europeu com a América Latina e cria divisões dentro de estratégia marítima NATO. Cálculos navais indianos envolvem equilibrar compromissos Quad com reconhecimento que sucesso naval russo estabelece precedente para autonomia naval do Oceano Índico contra potencial pressão naval americana ou chinesa em esfera de influência indiana. Possibilidades de cooperação naval latino-americana incluem fornecer facilidades portuárias, apoio logístico e patrulhas coordenadas com forças navais russas que cria rede hemisférica de defesa mútua contra a pressão naval americana. Implicações navais do Oriente Médio envolvem potencial deployment naval russo no Atlântico Oriental e Mediterrâneo, que ameaça linhas navais americanas de comunicação, enquanto fornece apoio russo para aliados regionais enfrentando pressão americana. Oportunidades de estados costeiros africanos para parcerias com presença naval russa, que fornece alternativa para influência naval francesa, americana, enquanto oferece proteção contra exploração marítima neocolonial. Desenvolvimento naval de poderes regionais acelerado através de reconhecimento que apenas capacidades navais significativas fornecem proteção contra a intervenção naval de grandes poderes, dirigindo compras de armas e desenvolvimento de tecnologia naval mundialmente. Evolução de direito marítimo internacional, onde precedente de operações navais russas em águas dominadas americanas estabelece nova normalidade para a competição naval e desafia reivindicações americanas de autoridade hemisférica especial. Mais significativamente, realinhamento naval global prova que presença russa atlântica trigou reconhecimento mundial, que hegemonia naval americana vulnerável para desafio e ordem naval multipolar, emergindo através de resistência coordenada para a dominância marítima americana. Quarta dimensão é exame de implicações econômicas, que demonstra como presença naval russa no Atlântico desrompe suposição americana de rotas comerciais seguras e força reconhecimento global de vulnerabilidade de economias dependentes marítimas para capacidades de interdição naval possuídas por poderes navais emergentes.
taxas de seguro de navegação aumentam dramaticamente quando presença naval russa cria incerteza sobre segurança de rotas de navegação atlânticas, impondo custos adicionais sobre comércio global que, ultimately, passados para consumidores mundialmente, enquanto demonstra potencial de guerra econômica. Implicações de segurança energética incluem reconhecimento que capacidade russa para proteger remessas de petróleo venezuelano desafia a capacidade americana de enforcing sanções energéticas através de bloqueio naval, minando efetividade de sanções e demonstrando limites de coerção marítima americana. Utilização de facilidades portuárias muda onde portos latino-americanos tornam-se crescentemente importantes para operações navais russas, criando oportunidades econômicas para países regionais, enquanto reduz sua dependência de parcerias econômicas americanas. Aceleração de diversificação de cadeia de suprimento, onde reconhecimento de vulnerabilidade de navegação atlântica dirige companhias para desenvolver rotas e fornecedores alternativos que reduzem exposição para interdição naval, enquanto cria redes comerciais mais resilientes. Mudanças de padrões de investimento, onde incerteza sobre segurança marítima atlântica afeta fluxos de capital e decisões de investimento, criando volatilidade em mercados globais, enquanto recompensa investimentos em infraestrutura de transporte terrestre. Implicações de moeda, onde demonstração de vulnerabilidade marítima americana mina hegemonia do dólar, que depende parcialmente de capacidade americana para enforcing padrões de comércio global através de controle naval de rotas marítimas. Volatilidade de mercado de commodities aumenta quando presença naval russa cria incerteza sobre entrega de produtos agrícolas, bens manufaturados e matérias-primas transportados através de rotas de navegação atlânticas, que afeta preços globais e disponibilidade. Aceleração de transferência de tecnologia, onde países buscam tecnologias navais e capacidades que fornecem proteção contra a interdição naval, dirigindo exportações de armas russas e acordos de cooperação tecnológica mundialmente. Mais criticamente, implicações econômicas provam que presença naval russa fundamentalmente mina hegemonia econômica americana, que depende de rotas marítimas seguras controladas por poder naval americano, forçando reestruturação econômica global para reduzir dependências marítimas. Quinta dimensão são implicações mais amplas para a prevenção ou aceleração da Terceira Guerra Mundial, onde escalação naval russa no Atlântico cria a escolha binária entre a aceitação de ordem naval multipolar através de arranjo negociado ou confrontação militar inevitável que escala para a guerra nuclear através de série de incidentes navais. Redução de threshold nuclear ocorre quando proximidade de forças navais russas e americanas em espaço oceânico confinado torna engajamento acidental virtualmente inevitável, enquanto doutrinas nucleares de ambas as superpotências incluem provisões para resposta nuclear para ameaças para forças navais. Aceleração de dinâmicas de escalação, onde confrontações navais possuem momentum inerente em direção à violência aumentada através de fog of war, falhas de comunicação e respostas defensivas automáticas que rapidamente excedem capacidades de controle humano. Potencial de reação em cadeia de aliança, onde confrontação naval entre Rússia e Estados Unidos automaticamente triga obrigações NATO artigo 5 e, potencialmente, compromissos de defesa chineses, expandindo incidente naval local para confrontação militar global. Colapso de regime de controle de armas, acelerado por corrida armamentista naval, que torna tratados existentes obsoletos, enquanto cria incentivos para a retirada de acordos de limitação de armas remanescentes para manter capacidades navais competitivas. Incentivos de ataque preemptivo aumentam quando ambas as superpotências reconhecem que equilíbrio naval mudando desfavoravelmente, criando tentação para ação militar preventiva para manter vantagem antes que capacidades navais adversárias tornem-se incontroláveis. Multiplicação de conflito regional, onde confrontação naval cria oportunidades para poderes regionais para acertar contas com apoio americano, enquanto forças navais americanas comprometidas para operações atlânticas contra a presença russa.
Aceleração de breakdown de sistema internacional, onde confrontação naval prova inadequação de instituições existentes para gerenciar competição de grandes poderes, forçando o reconhecimento que apenas força militar fornece segurança. Materialização de ameaça de sobrevivência da civilização, onde confrontação naval escala para a troca nuclear que destrói civilização humana enquanto resolve nenhuma questão fundamental, além de demonstrar incapacidade humana para coexistência pacífica. Mais apocalipticamente, implicações mais amplas provam que escalação naval russa criou condições onde resolução pacífica crescentemente improvável, enquanto confrontação militar crescentemente inevitável, forçando escolha entre evolução além de padrões históricos de violência ou extinção através de consequências de guerra nuclear. Observando formação de combate naval, onde destroyers russos e americanos mantêm contato visual enquanto operam em águas que ambos os lados reivindicam autoridade para patrulhar, fica claro que ponto de não retorno rapidamente se aproximando, onde incidente naval triga sequência de escalação que não pode ser controlada diplomaticamente. Breakdown de protocolos de comunicação evidenciado por incapacidade de ambas as marinhas para estabelecer comunicações hotline para prevenir incidentes, demonstrando que estruturas de comando inadequadas para gerenciar confrontação naval de superpotências em águas confinadas. Ambiguidade de regras de engajamento cria situação onde ambas as forças navais operando sob ordens que permitem ação defensiva contra ameaças percebidas, enquanto nenhum lado claro sobre intenções do adversário ou capacidades para escalação. Possibilidades de envolvimento de terceiros incluem assets navais venezuelanos, cubanos ou outros latino-americanos tornando-se envolvidos em confrontação, criando complicações que expandem incidente além de engajamento naval bilateral russo-americano. Fatores meteorológicos e geográficos, onde condições de tempestade atlântica, tráfico de navegação e águas confinadas criam variáveis adicionais que aumentam probabilidade de acidentes, malcomunicações ou provocações não intencionais. Intensificação de atenção de mídia cria pressão política sobre ambos os governos para demonstrar determinação em vez de buscar de-escalation, reduzindo flexibilidade para a resolução pacífica de quaisquer incidentes que ocorram. Mais perigosamente, confrontação naval atual, desenvolvendo sob condições que tornam resolução pacífica crescentemente difícil, enquanto tornam confrontação violenta crescentemente provável, criando countdown para incidente que triga Terceira Guerra Mundial. Implicações de política petrolífera, onde proteção russa de remessas de petróleo venezuelano demonstra que recursos energéticos podem ser protegidos através de meios militares contra sanções americanas, encorajando outros exportadores de energia para buscar proteção naval russa. Efeitos de demonstração tecnológica, onde capacidades navais russas exibidas em operações atlânticas influenciam o mercado de armas global e cálculos estratégicos de múltiplos países avaliando suas necessidades de defesa naval contra potencial pressão americana. Estabelecimento de precedente diplomático, onde operações navais russas em águas dominadas americanas cria nova normalidade para relações internacionais que desafia reivindicações americanas de autoridade hemisférica, enquanto estabelece presença naval multipolar como prática internacional aceitável. Análise de paralelo histórico com competição naval pré-Primeira Guerra Mundial mostra padrões similares de escalação através de corridas armamentistas navais e formação de alianças que ultimately produziram confrontação militar global. Planejamento de cenário futuro indica que confrontação naval atual, provavelmente produzindo either retirada russa devido à pressão americana, aceitação americana de presença russa, ou incidente naval que triga conflito militar mais amplo. Mais criticamente, operação de escolta de petróleo prova que primeiro dominó de resposta militar russa caiu exatamente como Putin pretendia, estabelecendo precedente onde forças navais russas protegem aliados russos, independentemente de proximidade geográfica para a Rússia, fundamentalmente desafiando hegemonia naval americana mundialmente.
Cálculos de poder regional mudando globalmente, onde nações reconhecem que sucesso naval russo estabelece modelo onde poderes navais menores podem desafiar controle marítimo americano através de aliança com Rússia, encorajando acordos de cooperação naval mundialmente. Implicações da indústria de armas, onde demonstração de efetividade de sistemas navais russos em desafiar superioridade naval americana dirige demanda global para tecnologias navais e sistemas de armas russas. Mudança de cultura estratégica, onde disposição russa para projetar poder naval globalmente demonstra a evolução de poder regional para poder global, capaz de desafiar supremacia naval americana em qualquer lugar do planeta. Revolução de inteligência, onde presença naval russa cria novas oportunidades de coleta de inteligência contra operações navais americanas, enquanto força americanos para desenvolver novas contramedidas e técnicas defensivas. Aceleração de desenvolvimento de infraestrutura portuária, onde operações navais russas requerem facilidades portuárias expandidas em países aliados, criando projetos de infraestrutura que aprimoram capacidades logísticas globais russas permanentemente. Mais fundamentalmente, queda do primeiro dominó prova que resposta estratégica russa para a humilhação venezuelana iniciou sequência de eventos que continuará escalando até Aider Império Americano aceitar ordem naval multipolar ou mundo destruído através de guerra nuclear trigada por confrontação naval que excedeu capacidade humana para controle. Do observatório deste Atlântico tempestuoso, onde navios de guerra de duas superpotências nucleares navegam em proximidade perigosa, enquanto petroleiros venezuelanos continuam sua jornada sob proteção russa, verdade sobre primeiro dominó torna-se clara. Putin respondeu para a agressão americana com resposta que fundamentalmente altera equilíbrio naval global e força escolha entre ordem naval multipolar ou destruição nuclear da civilização humana. Presença naval russa prova que a operação venezuelana trigou respostas automáticas que não podem ser revertidas, demonstrando que o overreach imperial americano criou condições para a confrontação global que pode exceder sabedoria humana para controle. Próximos dominós enfileirando para cair incluem apoio naval chinês, cooperação naval iraniana e formação de aliança latino-americana, criando momentum para a confrontação naval global que ameaça sobrevivência humana. Momento histórico se aproxima onde a humanidade deve escolher entre evolução além de guerra naval como método de resolver disputas ou destruição através de armas nucleares deployadas de plataformas navais em espaços oceânicos confinados. Conclusão: bem-sucedida de operação de escolta russa, provará que primeiro dominó caiu perfeitamente, encorajando dominós subsequentes para cair em sequência, que leva inexoravelmente para a confrontação final entre ordem unipolar imperial e resistência multipolar. Mais criticamente, primeiro dominó confirmou que transição multipolar não pode ocorrer pacificamente quando poderes imperiais preferem destruir mundo para aceitar fim de controle hegemônico, forçando humanidade para escolher entre evolução ou extinção, quando espécie prova incapaz de transcender padrões históricos de violência, apesar de possuir armas capazes de eliminar toda a vida na Terra.